Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui o parecer, o documento que é usado para dar parecer nos cursos superiores de graduação do IFSC quanto à curricularização da extensão. Então, é esse documento aqui que é utilizado nos pareceres que vão para o CEP, que é o Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão. Todos os cursos de graduação, eles passam pelo CEP, sejam na atualização ou na criação do curso. Eles precisam ser aprovados pelo CEP. E quanto à curricularização da extensão, essa avaliação é feita pela diretoria de extensão. Então, todos os PPCs de graduação de cursos superiores, eles passam pela diretoria de extensão para receber esse parecer quanto à curricularização da extensão. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui esse documento, explicando um pouco os itens, mas vai ser bem breve mesmo, só para dar um panorama geral sobre essa avaliação dos projetos de curso. Então aqui logo nos primeiros itens do documento a gente vai colocar os dados gerais, a data que a análise foi feita, quem analisou, por quem foi solicitado esse parecer, a data do recebimento, o número do documento no CIPAC, que é o sistema que a gente utiliza para tramitar os processos, até para a gente poder localizar esse processo depois, é o nome do curso, campus de oferta, se é criação ou alteração, a carga horária total do curso e a carga horária das atividades de extensão, até para marcar se tem realmente 10% ou não, se é menos ou mais. Quando esse ingresso vai acontecer, a duração do curso, o número de vagas e por aí vai. São dados bem quantitativos aqui que a gente preenche. E na avaliação qualitativa, a gente tem aqui os itens que serão avaliados e o parecer da Direx. Então, o primeiro item ali, o item A. A previsão da carga horária das atividades de extensão estão claras na matriz curricular. Então, a matriz curricular ela é organizada em semestres, em blocos, numa planilha parecida com essa daqui. E cada linha é uma unidade curricular e a coluna, parecida com essas aqui, vai mostrar se tem carga horária EAD, se tem carga horária de extensão e carga horária total. Então, isso tem que estar claro na matriz curricular. Essa planilha com as unidades curriculares e a carga horária tem que estar bem descrita quanto que cada unidade curricular vai destinar para a extensão. Então isso a gente olha se está dividido ou não. E somando essas cargas horárias vai para o B aqui. E se essas atividades propostas alcançam realmente 10% da carga horária total. Às vezes as pessoas fazem uma confusão do que é a carga horária total ou não. Então, se o curso tem 4.000 horas, 400 horas tem que ser de extensão. Se um curso tem 3.600 horas, no total, 360 tem que ser de extensão. Então, a gente tem que pensar primeiro a carga horária total do curso, que eu já tenho aqui, eu vou criar, e destinar 10% dessa carga horária total para a extensão. Então, eu penso primeiro na carga horária total e depois eu penso nos 10%. É para não fazer confusão e somar depois. O item C aqui, ele diz respeito ao artigo 3º da resolução 40 do Consup. Esse artigo ele indica que a curricularização pode ser feita de 3 formas, como unidades curriculares não específicas de extensão, então eu vou diluir os 10% da extensão em unidades curriculares que já existem nesse projeto de curso, ou que são unidades curriculares já previstas. Eu não vou inventar uma unidade curricular nova para a extensão. Então, sei lá, eu tenho cálculo 1, eu coloco 10% desse cálculo 1, ou uma percentagem maior ou menor, para a extensão. E, sei lá, cálculo 2, filosofia, coloco uma parte dessas unidades curriculares para a extensão. O inciso 2 são unidades curriculares específicas de extensão. Então, eu vou ter que criar uma unidade curricular, vou ter que criar uma disciplina ali, que o nome vai ser atividade de extensão 1, atividade de extensão 2 e assim por diante. E essa unidade curricular, ela vai ser dedicada para a extensão. Então, eu posso ter ali uma parte de planejamento, de teoria da extensão, mas obrigatoriamente eu tenho que ter a parte de aplicação.
Então a prática extensionista tem que acontecer. Não é só uma disciplina teórica de extensão. Tem que acontecer a prática extensionista naquele semestre de oferta dessa unidade curricular específica de extensão. E o inciso 3 é o misto dos dois. Então seria um projeto de curso com unidades curriculares específicas e não específicas de extensão. O D fala assim: as atividades extensionistas, quando optado pelo componente curricular específico de extensão, se inserem na modalidade de projeto ou programa. Essa recomendação está aqui, a gente faz essa análise por causa do PNE, que lá na meta 12.7 está ali: assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão, orientando sua ação prioritariamente para áreas de grande pertinência social. Então é daqui que vem essa exigência dos 10% da carga horária total dos cursos de graduação para a extensão, em projetos e programas de extensão. Então a gente faz essa avaliação por causa do texto do PNE. Então a gente vai avaliar se está como programa ou projeto. Se não tiver, a gente faz a recomendação para que o PPC seja alterado para colocar essas atividades como programas ou projetos. No item E, quando optado pelo componente curricular específico de extensão, é prevista uma forma de registro de sua proposta, desenvolvimento e conclusão. Esse item está aqui porque a resolução 40 do Consup de 2016, que trata sobre a curricularização da extensão, a resolução aponta que as atividades de extensão previstas no projeto de curso têm que estar regulamentadas pela resolução Consup 61, que é a resolução da extensão do IFSC, e que essas propostas têm que ser registradas de acordo com a resolução 61 de 2016. Então, quando é um componente curricular específico de extensão, esses projetos e programas têm que estar registrados no IFSC. Então é por isso que tem esse item E aqui. Se existe essa previsão de registro no PPC ou não. O item F. A carga horária de extensão está inserida em estágio ou trabalho de conclusão de curso? Por que esse item está aqui? No entendimento do CEP, que é o Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFSC, não é possível ter uma carga horária de extensão, uma parte da carga horária de extensão dentro de estágio obrigatório, porque o estágio obrigatório ele já tem toda uma resolução à parte, ele tem toda uma configuração, e estágio não é extensão, ele tem uma finalidade própria, tem seus objetivos próprios focados ali na prática do trabalho, que é diferente dos objetivos da extensão. Então, hoje o CEP não entende que seja possível colocar carga horária de extensão dentro do estágio obrigatório. E também ali questiona se essa carga horária de extensão faz parte de trabalho de conclusão de curso. Isso pode impactar na avaliação posterior do PPC, da avaliação do curso, na verdade. Então, se é exigido, acontece bastante nas engenharias, se é exigido uma carga horária mínima de TCC para aquele curso, a gente tem entendimento de que dedicar parte daquela carga horária obrigatória para o PPC, para a atividade extensionista, pode prejudicar a avaliação do curso no futuro. Então a gente recomenda que a carga horária de extensão não seja colocada dentro da carga horária obrigatória desses trabalhos de conclusão de curso. Aqui o item G. As unidades envolvidas na curricularização encerram no mesmo semestre de oferta. Isso daqui é porque você não pode ter uma unidade curricular que vai depender de um projeto de extensão que dura um ano inteiro. Então, esse projeto, essa parte extensionista, ela tem que finalizar no mesmo semestre de oferta daquela unidade curricular. Então, eu não posso ter um projeto de extensão com duração de um ano
que vai integrar a curricularização em um semestre. Então, por exemplo, se o meu projeto de extensão vai terminar só semestre que vem, como que eu vou integralizar os créditos nesse semestre, no primeiro semestre desse ano, se o projeto vai terminar no semestre seguinte? Então, as atividades de extensão elas têm que ser semestrais, elas têm que fechar o período de execução de acordo com a disciplina, porque senão não vou ter como integralizar aqueles créditos naquele semestre. O item H aqui, ele relaciona o PPC com a resolução 7 de 2018 do CNE, que traz ali outras questões ligadas à curricularização da extensão, que antes estavam previstas só no PNE, que tem vigência até 2024. Então a resolução 7 do CNE vem para trazer essa curricularização da extensão com força de lei. Então ela traz algumas questões além do PNE. Então, como essa resolução começou a vigorar em 2018, a gente tem trazido isso para os projetos de curso também, e esse item aqui serve para avaliar isso. Qual a aderência, né, do projeto de curso com essa resolução do CNE. O item I, se as atividades propostas atendem às diretrizes de extensão previstas na resolução CONSUP. Como eu comentei antes, que elas precisam ser projetos ou programas, então, de acordo com a resolução aqui do CONSUP, aquelas atividades descritas no PPC, elas são realmente um programa, elas são um projeto, ou elas estão descritas como eventos, por exemplo. Então, atividades do tipo evento, que são as atividades mais pontuais, de até 40 horas, elas não contam para a curricularização. Elas só vão contar para a curricularização se elas estiverem dentro de projetos e programas. Então, um projeto ele pode ter vários eventos, um programa também. Então, eu só consigo acreditar ali a extensão com projetos e programas. Então, essas atividades mais pontuais, menores, elas só podem fazer parte do meu PPC se elas estiverem previstas em projetos e programas. Então, um evento só conta para a curricularização se estiver dentro de um projeto ou programa, que são as atividades que são previstas no PNE para a curricularização. O item J aqui vai olhar se as atividades propostas atendem a resolução 40 do CONSUP. A resolução 40, como eu comentei antes, ela é a resolução que aprova as diretrizes da inclusão de atividades de extensão nos currículos de curso de graduação. Então, é a resolução que fala sobre a curricularização dentro da instituição. Ela traz um rol de itens aqui a serem atendidos. Então, esse item ali de avaliação vai olhar a relação do PPC com a resolução 40 do CONSUP. No item K aqui, vai olhar para indissociabilidade. Como que essa proposta ela vai articular ensino, pesquisa e extensão? Como que está descrito no PPC? Então, isso vai ser avaliado aqui nesse item. No item I, é possível denotar relação entre a caracterização do entorno do campus e o perfil do egresso. Por que tem isso aqui? Porque, voltando ali para o PNE, ele fala que essas atividades de extensão e curricularização têm que ser para áreas de grande pertinência social. Então, como que a gente vai avaliar essa pertinência social? É avaliando se essas atividades são relacionadas com o perfil do egresso, relacionadas com a região onde o campus está inserido, onde esse curso está sendo aplicado. Então, através dessas atividades e do perfil do egresso, a gente consegue ali fazer uma aproximação se realmente isso tem alguma pertinência social para aquela região onde o curso está inserido. No item M aqui, em caso de modalidade à distância, as atividades de extensão
apresenta sua forma realizadas em modo presencial. Por que isso daqui? Porque no artigo 9 aqui da resolução do CNE 2018, diz assim, nos cursos superiores na modalidade à distância, as atividades de extensão devem ser realizadas presencialmente em região compatível com o polo de apoio presidencial, no qual o estudante seja matriculado, observando-se no que couber as demais regulamentações previstas no ordenamento próprio para oferta de EAD. Então, o que isso quer dizer? Você pode ter a parte de uma carga horária, a parte de uma unidade curricular à distância, você pode dedicar isso para extensão. Mas a prática extensionista ela tem que acontecer presencialmente. Não existe uma prática extensionista EAD, assim, a grosso modo falando. Então, a prática extensionista ela tem que acontecer presencialmente. Então, se a tua unidade curricular ela acontece EAD, mas ela tem uma parte de extensão, essa prática extensionista tem que acontecer presencialmente. E pode ser no polo, preferencialmente no polo onde essa disciplina é ofertada. Vale para cursos EAD também, para cursos que sejam totalmente EAD. A prática extensionista tem que acontecer presencialmente. No item M aqui, a previsão de carga horária de extensão dos componentes curriculares não específicos está clara nas ementas. Então, não é só a matriz curricular que tem que descrever essa prática extensionista, não é só o número, não é só marcar que tem que ter os 10% da carga horária, mas tem que mostrar como isso vai acontecer e tem que ficar claro na ementa. Então, se você tem uma unidade curricular específica de extensão, você tem que descrever nas ementas os textos que você vai utilizar que são relacionados com a extensão e nas unidades curriculares não específicas também. Então, se dentro da unidade curricular de cálculo você vai dedicar uma parte para a extensão, na ementa tem que ser descrito como que essa parte de cálculo vai ser destinada para a extensão. Então, tudo isso tem que ficar bem descrito na ementa da disciplina. Tanto a carga horária, o percentual de carga horária, quanto como isso será feito. Então, tem que ter uma descrição na ementa da disciplina, além da matriz curricular. E aqui os últimos itens do parecer se é favorável e segue para aprovação, se é uma aprovação condicionada a alguns ajustes, ou se não é, o PPC não atende às resoluções. Se o PPC não atende às resoluções, então a gente agenda uma reunião com a Direx e o NDE, e a gente vai conversar sobre esse curso e tentar adequar às resoluções vigentes. Então esse aqui é o parecer que é feito na Direx quanto à curricularização da extensão. Espero que tenha contribuído aí um pouco para elucidar essas questões. E agradeço aí pela audiência e paciência. Valeu, abraço. Falou.